Fala galera, aqui é Vitor e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre como escrever um relato de caso, certo? Para casos de medicina. Que é bem importante, né, para a gente fazer um pouquinho assim de produção científica, principalmente para quem está começando, né? Para quem nunca fez nada é um bom começo, certo? Mesmo que não conte tanto, é alguma coisa, certo? E um pontinho a mais não faz mal a ninguém. E vamos lá, o que é que a gente vai falar tanto hoje? Primeiro, o que é um relato de caso, como eu consigo o relato, né? Tipo, eu vou relatar o quê? É sobre isso que a gente vai falar. Como eu procuro o congresso, né? Para eu publicar em pôster, essas coisas, certo? Apresentar em pôster. Como escrever, né? Os pontos que tem que ter na sua escrita. E um bônus final de uma dica também que pode ajudar. Primeiro, né? O que é o relato? Você vai basicamente escrever, certo? Algum caso de um paciente que ou você acompanhou ou alguém te passou para você redigir esse relato, tá? Aí vamos lá. Para você escrever, né? O que é que tem que ser para você escrever, né? Tem que ser, primeiramente, algo raro, né? Aquela doença que mal tem livro, certo? Que o professor fala, talvez isso aqui você nunca mais veja na sua vida. É esse tipo de caso, certo? Ou um caso que aparentemente é comum, só que teve uma apresentação um pouco diferente, certo? Um exemplo aqui bem besta. Um infarto agudo miocárdio que deu dor na unha do pé, certo? O único sintoma dele era dor na unha do pé. Aí, né, um caso, uma apresentação diferente de um caso que seria comum, né, que tem um quadro clínico bem detalhado já. Ou alguma atitude que a equipe tomou, que o paciente tomou, que tem um ensinamento muito bom a ser passado, certo? Um caso que era grave, saiu muito bem, porque fez um tratamento certo, tal. Tem alguma mensagem didática para passar. São basicamente esses três tipos que você pode escrever, certo? Aí para você escrever, vai ter aqui esses dois métodos. Ou você faz meio de forma improvisada, que eu vou falar, ou você prepara tudo antes para já estar tudo pronto, certo? Vamos falar dos dois um pouco. No improviso, como assim? Você olha o congresso que vai ter na sua cidade e você corre atrás de algum relato para fazer para submeter para esse congresso, certo? E também tem a parte preparada, que é o quê? Quando você se deparar com o caso clínico e você já acha importante, você já prepara tudo e já deixa meio pronto, certo? Já faz o esqueletinho e depois procura o congresso para submeter. E você pode usar os dois, certo? Tipo, tem um congresso na minha cidade, eu vou atrás. Ou então, tipo, eu vi o paciente e eu quero escrever. Eu escrevo e depois eu vou atrás, certo? Você vai mesclando as duas coisas, não tem problema não. Aí como eu consigo um caso, né? Nos períodos iniciais pode ser um pouco mais difícil, né? Principalmente nas faculdades que não tem muito contato cedo com o paciente. Mas você pode pedir a algum amigo seu que está mais lá na frente, alguém da sua família que seja médico, para algum professor, certo? Você vai atrás, ou não você já tem, certo? Não tem para que ter besteira. E do ciclo clínico para frente, né? No internato, até na residência, tem gente que escreve também relato. É os pacientes que você está vendo, né? Se tiver alguém interessante. E você também pode fazer a mesma técnica de antes. Você também pode pedir aos seus professores. Aí vamos lá, como é que a gente acha um congresso, né? Se a gente não tiver sabendo, se a gente já escreveu. Uma coisa que eu faço é você joga no Google, Congresso de Medicina na sua cidade, né? 2020. Aí eu achei aqui esse site aqui da Sanar, que ele fala sobre os maiores eventos que vão ter no Brasil, certo? Os congressos brasileiros. Aí você vai procurando, se tem algum que você se interessa, né? Se você tiver com condições de viajar ou der sorte de algum ser na sua cidade, você vai, ó. Por exemplo, videocirurgia, radiologia, linfoma, cirurgia dermatológica, cirurgia do joelho, imunologia, certo? Aí você vai procurando. Se der sorte, aí você vai, certo? De você ter condições ou de ser na sua cidade. Eu vou deixar esse link no final, certo? Mas também é só pesquisar no Google, não tem mistério não. Aí então você pode ver alguns sites assim que até tem, certo? Por exemplo, eu vi aqui que esse site tem algumas coisas, não é muito específico,
Mas tem, certo? Porque tem de várias áreas. Mas o que eu vi aqui era isso aqui: Congresso de Educação em Saúde do Nordeste, né? Se aplicaria à nossa realidade. Aí, ou, por exemplo, você já escreveu um caso de um paciente pediátrico, né? Aí você vai lá, Sociedade Brasileira de Pediatria Eventos. Aí você vê agendas, né? Vamos ver se tem alguma coisa. Aí aqui não apareceu, só apareceu os que já tiveram, né? Aí a gente vem aqui em agenda de eventos. Aí pronto, tem todos. Por exemplo, na região norte. Aí tem esse aqui do Nordeste também. Tem esse aqui em Santa Catarina, em Brasília. Aí você vai procurando, né? Você pode fazer isso também pra, sei lá, cardiologia, reumatologia. Você vai fazendo a mesma coisa. Porque se o congresso for cadastrado, né? A sociedade vai fazer a divulgação dele também. Também tem aqui embaixo. Certo? Sim, é outro detalhe, né? Para escrever o relato, você pode fazer olhando o edital do Congresso e escrevendo baseado nisso, certo? Você vai lá, eu, por exemplo, ia para esse Congresso de Pediatria do Nordeste aqui. Aí você vai lá na aba Trabalhos Científicos. Aí você procura a parte que tem sobre o relato de caso, certo? Tá aqui, ó. O relato de caso. Tem que fazer uma introdução com justificativa e objetivo, além da descrição do caso, a discussão e a conclusão, certo? Você pode fazer ou assim, ou você prepara antes. Você faz um esqueleto geral do que geralmente todo relato tem que ter. Não tem nenhuma novidade, sempre é basicamente a mesma coisa. Certo? E quais são esses pontos importantes que devem constar no seu relato? Primeiro, tem que ter a fundamentação teórica, né? Que é tipo você dizer, o infarto agudo do miocárdio geralmente é caracterizado por uma dor anginosa, acompanhada de sudorese fria, que pode ter radiação, tal, você fala epidemiologia. Geralmente tem que ser coisa pequena, então você tem que saber resumir bem. Aí a descrição do caso, propriamente dito, né? Tipo, paciente, 40 anos, hipertenso, compareceu ao pronto-socorro com queixa disso. Foi diagnosticado com isso, fez tratamento tal. Tudo isso, certo? É importante. E o terceiro, né? Por que você está escrevendo esse relato? Porque outras pessoas devem conhecer esse relato, né? Aquela parte dos 3 pontos que eu falei no começo. A parte da raridade, ou um desfecho que não é tão comum, certo? Foi aquela foto das setas e também alguma mensagem didática, certo? Que outras pessoas também deveriam fazer. Outro ponto importante também, que tem que ter, principalmente aqui para fundamentação teórica, é colocar as referências, certo? Para quem tem dificuldade, eu tenho um vídeo explicando usando o Mendeley. E um bônus também, né, para quem quiser aprofundar, né? É interessante você fazer um relato de caso junto com a revisão da literatura, certo? Para fazer uma coisa mais robusta. Tentar publicar em alguma revista, alguma coisa, certo? No lugar de só fazer um relato de caso para um pôster, algo do tipo. Tá ok? Outra coisa que você pode fazer também, principalmente se você não tiver muita prática, é procurar na internet mesmo um modelo para você se basear, certo? Eu botei aqui relato de caso sífilis congênita, aí já aparece esse aqui. Aí você vê, né? Introdução, relato do caso, a discussão. A discussão também tem que ter o referencial teórico, tá? E nesse aqui não tinha conclusão não, foi só a discussão. E também com um relato, com a revisão da literatura também, ó. Certo? Aí você tenta fazer alguma coisa mais elaborada. Era isso, galera. Muito obrigado aí. Qualquer sugestão, feedback, o comentário é só escrever aí embaixo. Valeu.